Então, Gui, como eu estava te dizendo, muita gente acha que na música, no sistema tonal, né, que a gente usa, existem só 7 notas, né, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Mas na verdade a gente também usa outras notas, entre elas que seriam meio tom acima e meio tom abaixo, e a gente denomina como bemol e sustenido. Pô, legal. Pô, vende esse violão pra mim? Pô, esse violão eu não quero vender não, eu gosto tanto dele, mas eu tava vendendo um baixo. Ah não, não quero comprar baixo. Tu não compra não, ô, seu sem cultura. O que vem de baixo não me atinge. E aí galera do Inteiramente, o seu espaço interdisciplinar. Eu sou o Guilherme Aparecido da Biologia e mais uma vez aqui para vocês para um bate-papo interdisciplinar. Dessa vez com uma amiga aqui muito especial para a gente tentar fazer uma relação muito da hora para vocês, ok? Oi gente, eu sou a Fernanda, eu sou da música. Espero contribuir bastante com o canal. Obrigada por ter me chamado, Guilherme, Érica. Perfeito, então vamos aí mais uma vez para nossa mesa didática. Então vamos começar falando, resumidamente, o que é música. Música são sons e silêncios organizados num tempo que a gente chama de ritmo. Dentro dessa área da música, a gente tem algumas vertentes e alguns profissionais, como os instrumentistas, os professores de instrumento, né, que acabam sendo as mesmas pessoas, os compositores, os luthiers, que são os artesãos que fabricam os instrumentos, e também temos os produtores e alguns outros de outras áreas. Relacionando aqui com o som, o que a gente pode falar da biologia é a respeito da bioacústica, uma área bem interdisciplinar que relaciona a emissão de sons dos animais. E para que serve essa emissão de som? Temos aqui para avisar de perigo, para alertar, espantar ameaças, né? É usado também para localização e também para o acasalamento, para chamar a fêmea para uma cópula e assim por diante. Os timbres eles vão dizer da onde saiu cada som. Então, de acordo com o timbre, aquela nota, por exemplo, uma nota dó, ela vai sair de um violão ou de um piano, porque o timbre é o resultado de ondas. Cada instrumento tem um timbre diferente, por conta do material que ele é feito, o seu tamanho. E aí falando ainda sobre música, né, a gente pode perceber que ela está ali intrínseca na história da humanidade. É uma movimentação, uma manifestação artística ali que a gente consegue relatar desde os nossos ancestrais, né, dos ancestrais dos humanos praticamente. A gente tem ali relatos que um dos primeiros instrumentos musicais foram à base de ossos, tanto de seres humanos quanto de outros. Inclusive, né, há relatos de que um dos primeiros instrumentos musicais foram usados da seguinte forma. Nossos ancestrais eram carniceiros, se alimentavam de restos deixados por grandes predadores, né? E aí, o que ia acontecendo? Esses restos, eles arrancavam a carne que estava grudada nos ossos, e aí eles tentavam também aproveitar a carne que tinha dentro dos ossos, né, que é o tutano. Então, como que eles arrancavam? Eles faziam um furo e tiravam um bloco desse tutano. Faziam outro furo, assoprava e tirava outro bloco. Fazia um furo, assoprava, tirava o bloco, até que chegou no momento que fez um furo, assoprou, tirou o último bloco, e aí eles perceberam que esse sopro fazia um som característico. É aí que a gente tem relatos do quê? De flautas, né? Então a gente tem essa marca da história, a gente tem essa marca musical na história, desde então dos nossos antepassados. E aí a gente precisa ver também como que são divididos os instrumentos musicais. Na música, a gente divide os instrumentos em algumas áreas. Uma delas é a área de cordas. Dentro da área de cordas, nós temos os instrumentos de cordas friccionadas, como por exemplo, o violino e o cello, onde o som é emitido através do arco, passando pela corda, friccionando essa corda. Temos o de cordas dedilhadas, onde os dedos dedilham as cordas para emitir o som, como por exemplo o violão e a harpa.
e também os de corda percutida, que é o piano. O piano é um instrumento de cordas. Dentro do piano temos martelos, que martelam as cordas e produzem o som. Então aqui, para representar mais ou menos como acontece a vibração das cordas, elas vão de um lado para o outro, vibrando e produzindo som. E relacionando esse grupo de instrumentos com alguns animais, temos aqui nós mesmos, os seres humanos. O nosso sistema respiratório é composto pela laringe, que é um espaço. Após ela, temos a traqueia, com anéis cartilaginosos, os brônquios, que se ramificam, e aí temos duas grandes câmaras, que são os pulmões, responsáveis pela inspiração e expiração de ar. Se dermos um zoom na região aqui da laringe, a gente vai ter as nossas pregas vocais, que são tecidos musculares vibráteis. Então, quando o ar sai do pulmão, eles vibram essas pregas vocais, essas cordas, e acabam emitindo certos sons em determinadas frequências, em determinadas diversidades. Outra área que temos nos instrumentos é a área dos instrumentos de sopro. Essa área a gente divide em duas importantes, que seriam os metais, os instrumentos de metais, como o trompete e a trompa, e os de madeira, que são a flauta doce, por exemplo, e o clarinete. Então aqui, só para representar mais ou menos como acontece dentro do tubo do instrumento, o ar ele vai passando de um lado para o outro desse tubo, e esse deslocamento de ar produz o som. Para comparar esse grupo de instrumentos, temos aqui uma estrutura chamada de siringe. Essa estrutura é encontrada em várias aves. Classificamos essas aves também que cantam como aves canoras. E no que consiste? A gente já viu aqui o sistema respiratório e nas aves é muito parecido. Se ampliarmos aqui a região da traqueia, a gente vai ter o seguinte. Na base da traqueia, no início dela, temos aqui o conjunto da ramificação dos brônquios e algumas membranas, chamadas de membranas timpânicas. Quando o ar sai do pulmão dela e passa nessa câmara com essas membranas, que é a siringe, essas membranas vibram, fazendo com que o ar desloca como se estivesse dentro de um tubo e ainda batendo nessas membranas, assim fazendo com que o som saia muito alto, como é o canto das aves. Mais uma área de divisão dos instrumentos é a área da percussão. Dentro dessa área temos diversos tipos de instrumentos, e um deles são os instrumentos de membrana. Dentre os instrumentos de membrana, eles podem ter membranas de couro ou sintética, o que vai mudar o timbre desse instrumento. Um exemplo é o pandeiro, também temos a caixa e o tamborim. Para exemplificar um pouquinho, temos aqui uma representação do que seria um tímpano, que é um instrumento de membrana, e a vibração acontecendo na membrana. E mais uma vez, comparando com estruturas dos animais, vamos agora um pouco para o grupo dos invertebrados. Aqui vai uma representação de um inseto. Um inseto tem o seu corpo dividido em 3 partes, que são cabeça, tórax e abdômen. Esse é o exemplo da cigarra. A cigarra é um inseto da ordem Hemiptera, que ela emite aquele canto característico. Quem emite é o macho, e justamente para o acasalamento. Como que funciona? Nos primeiros segmentos do abdômen existe uma musculatura e uma membrana chamada de membrana timpânica. Nesse mesmo abdômen tem um certo espaço acústico e essa musculatura é contraída e descontraída a todo momento. Com isso, esse músculo se choca com a membrana, emitindo aquele som. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido muito essa interdisciplinaridade aí entre música, né, e biologia, para vocês verem a importância da música também na formação da humanidade em si, né?
É isso aí, obrigada galera. Muito obrigada pelo convite e por ter incluído música aqui no canal também. Sucesso! Então, o que você está esperando? Inscreva-se aqui no canal, curta, compartilha e toda segunda, 1h30 da tarde, a gente vai estar aqui para vocês, ok? Lembrando que agora o nosso Inteiramente Responde, ao invés de ser na última quarta-feira do mês, a gente vai fazer toda a primeira quarta-feira do mês. Então nessa quarta já tem um, ok? Valeu galera, até mais! Tchau gente!